Isso. Olhe, em progress aí. Então, hoje nós vamos ter a aula 9, né, da nossa disciplina optativa de Humanidades Médicas, aqui na Faculdade de Medicina da Federal do Ceará. Eu tenho uma enorme satisfação de receber novamente a professora doutora Ana Cecília Silveira Linso Copieira, da Faculdade de Medicina da USP, e tenho uma não menos grata e também grande satisfação de receber o professor doutor Henrique Luiz do Carmo Issá, que acaba de mudar a sua posição na Universidade de Fortaleza, no curso de medicina. Antes ele era vice-reitor de graduação, e agora ele está na coordenação da pós-graduação em ciências médicas, é também professor titular do curso de medicina da mesma Universidade de Fortaleza. É um prazer, um grande amigo, e vai estar aqui com vocês e participar da nossa conversa. Muito bem, então vamos começar. Eu tinha e tenho, né, como proposta fazer uma discussão inicial, eu até poderia dizer meio lateral, né, da questão da ética ou mesmo da psicogênese, né, de como gesta-se dentro da gente essa noção geral de valores, de princípios éticos e de princípios morais. Então, um pouco de confusão entre moral e ética, a gente não vai ser tão preciso, porque o nosso objetivo não é propriamente levar essa discussão no nível filosófico, mas no nível da nossa proposta aqui, do que pode estimular, né, todos nós pensar em determinados temas e determinadas palavras que são tão importantes, né, para a vida de quem está se formando, para a vida de quem já se formou e para toda uma vida, né, no campo da medicina. Algo como quais são as palavras que a gente deveria cultivar desde o primeiro momento que entra na escola de medicina até a aposentadoria. Mas vocês lembram que toda vez a gente começa lembrando, né, alguma coisa do encontro anterior. Hoje estamos no encontro 9, né? Deixa eu só voltar aqui. O encontro anterior utilizei aí a construção quase que de uma prosa poética do Menino do Dedo Verde para conversar sobre qual a primeira coisa que o médico deve saber. Então, hoje, ética e psicogênese, inspirações oriundas de uma novela, né? Um gênero literário aí entre o conto e o romance, ou mesmo um romance chamado Manuelzão e Miguelin, que tem um personagem que é uma criança chamada Miguelin, e eu vou utilizar algumas passagens, alguns diálogos, né, narrados nesse livro para a gente pensar aí sobre ética e psicogênese na medicina. Mas antes, vamos relembrar, particularmente, eu acho que o professor Henrique, que não estava no nosso encontro, além do Inayan, que pode já ler a sua poesia, qualquer outra pessoa que queira comentar algum aspecto significativo, né, do nosso encontro passado, ou doar para o nosso grupo qualquer inspiração, qualquer texto que esteja lendo, qualquer dimensão da vida humana, a palavra está aberta. Vamos começar, então, pelo Inayan, que nos mandou um poema. Você quer ler, Inayan? Alô? Eu mandei a mensagem aqui no chat, mas acho que o senhor não tinha visto. Posso ler ao final? Eu posso Eu prefiro, acho melhor. Posso ler ao final? Pode, sim, sem problema. Perfeito. Obrigado. Então, alguém... Acabei de ver aqui sua mensagem. E eu também estou com o seu poema aqui. Mas alguém gostaria de fazer alguma observação, trazer alguma dimensão estética aí para o nosso grupo? Se não, vamos seguir. Eu lamento. Tá me escutando direitinho? Oi, quem está falando?
Sou eu, Não, mas eu ia dizer que eu lamentei muito não poder assistir, mas ela está gravada, né, Álvaro? Depois eu quero assistir. Tá. Acho que o Vladimir vai comentar alguma coisa, né? eu gostaria de compartilhar um texto de Pois tributo não? aos 100 anos de Edgar Morin. Ele tem Hum. 100 folhas. Eu vou compartilhar aqui um link para caso alguém queira ler depois, posteriormente. Perfeito. Você vai compartilhar no link, no Instagram, no WhatsApp, não é isso? Eu coloquei aqui, eu posso colocar no WhatsApp também. Ok, obrigado. Eu também tenho isso. Está aqui, um texto recém-publicado, né? Mais um, celebrando os 100 anos de Edgar Morin. Muito obrigado, então, Vladimir. Mais alguém? Ana, está gravado, depois já está no YouTube, né? No canal do YouTube. Bom, muito bem, vamos seguir. Eu estava vendo, trouxe para vocês uma coisa que os cearenses conhecem, né? É um fragmento da música Galos, Noites e Quintais, do Belchior. Então, eu vou ler aí. Quando eu não tinha o olhar lacrimoso, que hoje eu trago e tenho, quando adoçava meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho, por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho, eu era alegre como o rio, um bicho, um bando de pardais. Como um galo quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Então, de algum modo, esse movimento da universidade ele tem algo de resistência humanística, resistência a tentativa de fazer vingar a civilização contra a barbárie, né? Parece que a cada esquina a barbárie quer lembrar ao homem que o homem tem um potencial de destrutividade da própria sociabilidade. Então, trago aí Belchior, que neste momento declarava: eu não sou feliz, mas não sou mudo, que hoje eu canto muito mais. Então, vamos tomar também os nossos encontros e a fala de vocês como cantos libertários em favor da liberdade, em favor da voz humana que precisa ser dita, né? Que precisa ser compartilhada. Muito bem. Aqui estamos, então, ainda, talvez, aí uma das frases certeiras de Belchior, né? Que amar e mudar as coisas, amor sempre, né? Convivencialidade, capacidade de saber conviver, saber amar a vida, amar as pessoas, amar a profissão, amar o trabalho, amar os amigos, amar e mudar as coisas. Deveria nos interessar cada vez mais. Muito bem, então vamos aqui. Bom, a primeira questão que eu trago apenas para acentuar, né? Não para falar sobre esse assunto, mas, enfim, para acentuar, porque até mesmo na aula que eu acabei de dar aí para o S6, né? Deu uma impressão que também está difícil ser estudante de medicina, né? Então, nós podemos pensar aí, vamos pensar um pouco, né? Por que está tão difícil ser vivente, né? Ou ser sobrevivente, né? E, no nosso caso, militar no campo da medicina. Então, eu vou trazer aí algumas, digamos, algumas inspirações oriundas de uma novela, né? De um romance, de um médico, João Guimarães Rosa, um médico mineiro aí nos anos 30, que vocês vão imaginar os recursos tecnológicos e medicamentosos, né, eram muito limitados, e há relatos de que Guimarães
um homem muito sensível, não conseguiu lidar com essas dificuldades desse tempo. E como ele tinha uma inteligência bastante privilegiada e já no início dos seus primeiros 10 anos de vida já dominava várias línguas, alguém sugeriu para ele fazer concurso para o Itamaraty. E ele realmente veio a ser diplomata brasileiro e depois imortal da Academia Brasileira de Letras até o seu falecimento, que eu vou comentar alguma coisa aí. Então, vamos celebrar Guimarães Rosa. Mas essa aula, na verdade, ela começa com esse livro, não sei se vocês estão vendo aí. Esse livro, vou conferir aqui, ele é de 1900... Aliás, ele é de 2003. Então, logo, logo vai fazer 2 anos. Ela é resultado da tese de doutorado desse pediatra e bioeticista, né, Sérgio Rego, e o título é A Formação Ética dos Médicos, saindo da adolescência com a vida dos outros nas mãos. Desde o título me chamou a atenção, e quando eu fui ler o livro, eu encontrei esses fragmentos que estão aqui na tela, que eu queria trazer para vocês, que foi que me motivou a preparar essa aula e, de algum modo, também dar mais atenção à formação ética das novas gerações. Então, diz aí, num fragmento do livro Sérgio Rego, o relato de uma aluna. Quando íamos entrar no novo estágio no pronto-socorro do hospital, meu professor falou: aproveita para fazer tudo que você tiver de fazer de besteira na vida para fazer aqui, pois só tem paciente do SUS que não reclama. Esse é um dos relatos de estudantes de medicina presente neste livro, de Sérgio Rego, que estudou a realidade da formação ética dos futuros médicos das escolas de medicina do Brasil. Sérgio Rego afirma, em 2003, que a maioria das faculdades de medicina é incompetente na preparação de jovens para o exercício da profissão médica. Nem tanto no desenvolvimento das habilidades técnicas, mas sim das competências relacionais, como as de comunicação e ética, desconectado dos avanços trazidos pela bioética contemporânea. Sérgio Rego discute a problemática da humanização da prática médica na nova era da incorporação técnico-científica. No livro, que mostra o resultado de sua tese de doutorado, ele entrevistou 74 estudantes de 22 escolas de medicina de 13 estados brasileiros. Muito bem, e eu realmente fiquei muito chocado, né, como que era possível existir um tipo de ensino, né, ou um tipo de abordagem dessa. E fui, então, pensar um pouco aí, né, no que é ética, no que é moral. Álvaro, Oba, Álvaro, pois não. esse Sérgio França e Sérgio Rego, qual é? O Sérgio França é quem faz a entrevista. E o Sérgio Rego é o autor do livro. E aí eu trouxe uma definição introdutória, né, do que é ética, né, a parte da filosofia que estuda o agir humano. Vocês sabem que é pelo agir, é pela ação, né, que nós temos mais especificamente a condição humana. Então, a parte da filosofia que estuda o agir humano, na medida em que este é orientado por hábitos e por representações de virtudes, dever e obrigação, podendo ser objeto de um juízo de valor. Então, essa é uma, digamos assim, um caminho, né, que eu gostaria de sugerir para a gente conversar hoje, né, sobre o agir humano, sobre as virtudes humanas, né, que, em última análise, estão relacionadas com o que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, né, os modos de compreender o mundo em que vivemos, né? Ainda na aula hoje, vocês sabem que todos nós somos seres simbólicos, seres de representação. Os fatos, eles praticamente são ficcionais, porque cada um interpreta do seu modo, né? Então, cada um tem uma compreensão do mundo, né?
Mas nós temos também algumas balizas, podemos chamar aí as virtudes humanas, que possibilitam a gente ter um olhar sobre o mundo mais, digamos, eu não diria propriamente generoso, mas ele mais de um modo mais coerente com a natureza humana ou com a condição humana, né? O que caracteriza a humanidade? O que caracteriza os humanos? Se a gente tomar desde o início da pré-história até hoje, ou mesmo numa dimensão evolutiva, a gente vai tecer algumas características do que era um ser humano, né? Então, esse humano deveria fazer jus a esse desenvolvimento até chegar ao sapiens sapiens, de tal modo que ele expressasse essa condição através dos modos como ele compreende e como ele age sobre o mundo. Nós já sabemos, claro, que há modos de compreensão e modos de ação no mundo que são anti-humanos, não é? Estamos vendo, acabando de ver aí a experiência do Afeganistão. E aqui no Brasil também, um conjunto de experiências postadas diariamente como comportamentos humanos anti-humanistas, anti-civilizatórios, né? Então, de algum modo, um médico como humano, né? E ainda mais na especificidade da sua profissão, deveria ser um sujeito virtuoso no campo do agir. E esse agir precisa de ética, precisa de moralidade. Bom, eu vou novamente tomar aí do campo da literatura, do campo das humanidades médicas, especificamente da literatura, mas poderia ser qualquer outro campo das artes, né? Poderia ser o cinema, poderia ser artes plásticas, artes visuais, mas a literatura como um modo específico, né, de nos ajudar a compreender mais o mundo em que vivemos, né? Uma das explicações de por que precisamos da literatura, precisamos da literatura, inclusive ficcional, é porque isso nos aproxima de modos de percepção da vida diferentes do modo dessa realidade dura e crua, né? Como disse aí o Vladimir, o Edgar Morin vai nos dizer que a vida tem uma dimensão prosaica, que é essa de ter que trabalhar, ter que se sustentar, e tem uma dimensão poética que está relacionada aí às amizades, à dança, à imaginação, que sem a dimensão poética a vida fica só trabalho no sentido da sobrevivência. E eu volto a insistir que aqui não se trata de uma visão preconceituosa ou mesmo discriminatória de cultura, né? Novamente, a palavra cultura vem do latim colere, que significa cuidar, significa cultivar, significa crescer. Então, o nosso curso, os nossos convidados, eles estão aqui para nos ajudar a cuidar um dos outros, né, e de si próprio, a cultivar a amizade, a cultivar a capacidade de embelezar a própria vida e embelezar a vida dos outros. Então, cultivar é plantar um terreno, ou é plantar uma relação entre as pessoas. Então, é nesse sentido de cultura como cultivo da espiritualidade ou edificação da individualidade, né, que o nosso curso traz, dialoga aí com essas diversas dimensões da cultura, em particular da literatura. Muito bem. Então, aqui nós temos também outras formulações, eu só trouxe para explicar que vários campos de conhecimento estão tentando entender que momento é esse da humanidade, e uma das sugestões vem do campo da psicanálise, alertando que nós estamos sem bússola, né? Nós estamos sem saber para onde vamos, para onde conduzir as nossas vidas e a vida dos nossos semelhantes na Terra. Ele usou a expressão aí de o homem desbussolado, né?
um homem perdido na sua travessia, no tempo histórico que é lhe dado viver aqui na Terra. Considerado um dos maiores escritores, né, americanos, recém-falecido, Philip Roth, nesse livro ele vai dizer, na sua veia judaica mais pessimista, né? Será que a vida é isso? Entender as pessoas errado? Sempre e sempre, no movimento infinito de desentendimentos, como se fôssemos todos incapazes de chegar até o outro, né? A julgar pelo que estamos vendo há 2 ou 3 anos aí nas redes de WhatsApp, parece que a nossa capacidade de desentendimento não é pequena e não merece ser subestimada. Ela é muito grande e ela tem um potencial destrutivo enorme. Mas a literatura, e em particular este homem que nós vamos celebrar hoje, este diplomata, ex-médico, né, João Guimarães Rosa, nessa novela, ele trouxe um menino de 8 anos para iluminar este caminho, esta trajetória, né? Então, vamos ver o que nos diz esse menino. Deixa eu só ver aqui. Ok, vamos mutar aqui. Muito bem, então, o livro ele tem 2 dimensões, a do Manuelzão, que é um vaqueiro em idade avançada, mas o nosso foco aqui é o menino Miguelinho, de 8 anos de idade. Essa novela foi publicada originalmente dentro de um livro, né, com mais 3 outros volumes, chamado Corpo de Baile, e depois, a partir da 3ª edição, ele foi dividido em 3 volumes. Esse, Manuelzão e Miguelinho, no Urubuquaquá, Inupiem e Noites do Sertão. Entrando aqui. Ele conta a história de um certo Miguelinho, que morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, muito longe daqui, no Mutum, no meio dos Campos Gerais, do sertão de Minas Gerais. Muito bem, ele morava nessa região, no Frango, né? Varanda do Frango d'Água, e vocês imaginem o que é ter uma infância na varanda do Frango d'Água. O que era aprender sobre o mundo, né? Nesse contato direto com a natureza. Hoje nós sabemos, inclusive a própria pediatria prescreve natureza, né? Para as famílias, para as crianças, né? Porque essa vida da polis, da cidade grande, centrada na tecnologia e nos ambientes, nos prédios, né? Ela está trazendo uma quantidade expressiva, né, de dificuldades. Então, Miguelinho, tá aí o menino Miguelinho, que morava com sua mãe no Frango d'Água, seu pai e seus irmãos, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas, sem nome ou poucos conhecidas, em ponto remoto, no Mutum, no meio dos Campos Gerais, mas no Covoão, em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelinho tinha 8 anos de idade. Os personagens principais, e eu vou me deter rapidamente só em alguns, o pai, a mãe, né? Um tio muito próximo, né, dessa família, e é sobre ele que eu vou me deter aí nos dilemas éticos que teve Miguelinho. Mas Miguelinho tem uma turma de irmãos, inclusive um irmão mais novo, que ele toma como seu irmão símbolo, né, seu irmão adorado, que é o Dito, um menino dotado de uma sabedoria, né, de causar inveja a qualquer sábio na idade adulta. E Rosa, Leovaldo, que são amigos, a vovó Isidra, as pessoas que circundavam, né, a fazenda, como o vaqueiro Zé, outros amiguinhos, Luiz Altino, Grivo, e tem, dizem que uma dimensão autobiográfica no final, aparece um doutor, né, para cumprir uma promessa a esse menino, esse filho, né, que é o Miguelinho, e que muitos acham que é o próprio Guimarães Rosa. Muito bem.
Vamos ver alguns aspectos da personalidade desse menino Miguelinho. Ele tinha os meninos que circundavam em torno dessa fazenda. Liovaldo era malino. E foi que uma vez ia passando o Grivo, outro amigo, né, carregando 2 patos, peados com embira. Disse que ia levando para vender no Tipã. Menino trabalhador. Aí o Liovaldo começou a debochar. Daí cuspiu no Grivo. Deu com o pé nos patos e deu 2 tapas no Grivo. O Grivo ficou com raiva, quis não deixar bater, mas o Liovaldo jogou o Grivo no chão e ainda bateu mais. O Grivo, então, começou a chorar, dizendo que Liovaldo estava judiando dele e da criação que ele ia levando para vender. O ódio de Miguelinho foi tanto que ele mesmo não sabia o que era. Quando pulou no Liovaldo, mesmo menor, ele derrubou o Liovaldo, esfregou na terra, podia derrubar 60 vezes. Vejam, e esmurrou, batia no Liovaldo de todo jeito, de um tempo só, até batia e mordia. Matava um cão, o Liovaldo, quando pôde, chorava e gritava. Disse depois que Miguelinho parecia o demo. Então, aqui a gente pode ver um aspecto, né, da solidariedade de um menino de 8 anos diante de uma crueldade, diante de uma injustiça. Agora vamos ver a sensibilidade de Miguelinho depois que ele recebe um castigo da mãe. Vocês sabem que todo menino merece castigo, né? Pelo menos uma vez na vida. O que é que você está pensando, Miguelinho? Tio Terês, esse tio que ele era muito ligado, perguntava. Pensando em pai. Ele tinha uma birra com o pai era um sujeito muito durão, um homem da terra, né, muito grosseiro. Pensando em pai, tio Terês. Tio Terês não perguntou mais. E Miguelinho se entristeceu, porque tinha mentido. Ele não estava pensando em nada. Estava pensando só no que deviam de sentir os sanhaços quando viam que já estavam presos, separados dos companheiros. Tinha dó deles. E só no instante em que tio Terês perguntou, foi aquela resposta lhe saiu da boca. Então, vejam, sanhaços é um tipo de pássaros preso na gaiola e mesmo Miguelinho tendo recebido uma reprimenda paterna, a cabeça dele estava no sofrimento, no que os pássaros podiam estar sentindo, dado que encarcerados. Muito bem, vamos seguir. Agora, ele e a adoração por esse irmão Dito. Né? Você quer me ver eu crescer, Dito? Eu viver toda a vida, ficar grande demais, a gente brincar muito, tempos em tempos, de em diante crescer, trabalhar todos, comprar uma fazenda muito grande, estivada de gados e cavalos para nós dois? Então, a paixão que o Miguelinho tinha por esse Dito, a ponto de fazer esses planos, né, demonstrava a sensibilidade que Guimarães, como narrador, né, traz para nós leitores. Mas aí, então, entrando na homenagem ao Guimarães Rosa, Guimarães foi fazer a interiorização da medicina numa época que não se conhecia essa palavra, isso é 1930. Guimarães nasceu em 1908. Interiorização. Ele escolheu no mapa um lugar onde não houvesse médico e foi o pioneiro. Eu tenho muito orgulho dessa fase do meu pai, essa é a filha dele falando, porque eu nasci ali, na roça, no interior, no lugar onde ele foi o primeiro médico. Era respeitado como o famoso Dr. Rosa. Os relatos de que ele ia a cavalo, né, fazer os partos, atender alguém, vocês imaginem com que recursos, né? Embora tenha sido um aluno exemplar durante a faculdade, ele já percebia a falta de vocação para a carreira médica. A vida de médico deixava Guimarães muito angustiado. Ele viu que era completamente incapaz de acabar com os sofrimentos e os males humanos. Então, ele abandona definitivamente a medicina e presta concurso para o Itamaraty. Aliás,
Guimarães vai morar em Hamburgo, na Alemanha, numa fase dificílima da vida alemã e da vida mundial, que é a ascensão do nazismo. E tanto ele como a mulher dele, Aracy, foram premiados e têm praças com estátuas porque eles foram capazes, de, arriscando a própria vida e a própria profissão, de ajudar judeus a saírem da Alemanha no início, aí por volta de 30, 33, quando o nazismo estava em franca ascensão. Bom, então vamos voltar. Hoje, na cidade de Cordesburgos, onde nasceu Guimarães Rosa, você tem contadores de histórias, né? Grupos de contadores de histórias da região, chamados de grupos Miguelin, particularmente em torno da obra de Guimarães e da sua obra máxima, Grande Sertão Veredas, considerado por muitos, né, como o principal romance brasileiro. Então, eu, infelizmente, ainda não fiz essa viagem, está nos meus planos, fazer a viagem a Cordesburgo e toda a trajetória que está no livro Grande Sertão Veredas. Muito bem, então vamos agora direto ao nosso dilema ético, né? Um certo Miguelin, tinha 8 anos, nós já vimos, e aqui eu vou apresentar os dilemas que se apresentaram para esse menino de 8 anos, e obviamente que Guimarães Rosa quer trazer para nós, leitor, o modo como ele compreende os dilemas da moral e quer induzir nós, leitores, a nos confrontarmos, né, com essa temática do agir humano, do agir certo e do agir errado. Vamos ver lá. Vejam bem, primeiro aparece um bilhete, né? Que bilhete é esse? Vamos ver. Escuta, Miguelinho, você a lembra, um dia a gente jurou ser amigos, de lei, leal, amigos de verdade. Eu tenho uma confiança em você. E aí esse tio Terês pegou o queixo de Miguelinho, endireitando a cara dele para se olharem. E diz, você vai, Miguelinho, você leva, entrega isso aqui à mãe, bem escondido. Você a garante? Diz que ela pode dar resposta a você, que mais amanhã estou aqui, te espero. Há, obviamente, no romance, né, umas indicações de que esse tio e a mãe tinham olhares mais amendoados, né? E aí o tio sugere isso e Miguelinho, vamos ver como ele faz. Miguelinho nem paz, nem pôde, perguntou nada, nem teve tempo. Tio Terês foi falando e desaparecendo nas árvores. Miguelinho sumiu o bilhete na algibeira. Saiu quase corre-corre, o quanto podia. Não queria afrouxar ideia naquilo, só chegar em casa, descansar, beber água, estar já faz tempo longe dali, de lá no mato. Miguelinho chegou agoniado, né? Menino, credo que sucedeu. Quem que está com a cara em ar? Mesmo nada não, mãe. Gostei de ir na roça demais. Pai comeu toda a comida. Todo dia Miguelinho levava a comida do pai e do tio Terês. O bilhete dobrado na algibeira. O coração de Miguelinho solava que rebatia. De cada vez que ele pensava, recomeçava aquela dúvida na respiração. E era como estivesse sem tempo. Miguelinho, está escondendo alguma arte que fez? Foi não, vovó Isidra. Dito, o que foi que Miguelinho arrumou? Nada não. Vovó Isidra? Nada não, vovó Isidra. Só que teve de passar em matos, ficou com medo. Estava escrito na cara de Miguelinho que ele tinha um problema. Dito, por que foi que você falou aquilo para a vovó, né? Mentiu, né? Em tempo que não te auxiliei, Miguelinho. Mas por que você inventou no capeta, Dito? Por quê? É porque do capeta todos respeitam direito, até vovó Isidra. O Dito suspendia um susto na gente, que sem ser, sem saber, ele atinava com tudo. A sabedoria do Dito. Mas não podia contar nada a ninguém, nem ao Dito. Para tio Terês tinha jurado. Nem ao Dito. Custava não ter o poder de dizer. Chega, desnorteava. Até a cabeça da gente doía. Mas não podia entregar o bilhete à mãe.
nem passar a palavra a ela. Não, aquilo não podia, era pecado, era judiação com o pai, nem não estava correto. Alguém, olha a sabedoria, alguém podia matar alguém, sair briga medonha. O menino de 8 anos já intuía o que se passava. Rasgava o bilhete, jogava os pedacinhos dentro do redo, rasgava miúdo. E tio Terês? Ele tinha prometido ao tio Terês, então não podia rasgar. Podia estar escrito coisa importante, exata, no bilhete. O bilhete não era dele. E tio Terês estava esperando lá no outro dia, saindo de detrás das árvores. E agora, o que é que vocês acham? Como Miguelinho lidou com essa ação moral? Entrega e não trai tio Terês, entrega e trai o pai. Vamos ver como ele resolveu. Ele chega perto do Dito e pergunta: Dito, como é que a gente sabe certo como não deve de fazer alguma coisa, mesmo os outros não estando vendo? A gente sabe, pronto. Segundo, Rosa, quando é que a gente sabe que uma coisa que vai não fazer é mal feito? É quando o diabo está por perto. Quando o diabo está perto, a gente sente cheiro de outras flores. Terceiro, mãe, o que a gente faz, se é mal, se é bem, ver quando é que a gente sabe. Ah, meu filhinho, tudo que a gente acha muito bom mesmo fazer, se gosta demais, então já pode saber que é mal feito. A última, ou penúltima, tudo isso em 1,5 página, Miguelinho com a cabeça no mundo. Vaqueiro Jé, mal feito, como é que a gente se sabe? Menino não carece de saber, Miguelinho. Menino, o todo quanto faz é mal feito. E a última, Vaqueiro Saluz vinha cantando bonito, ele era valente, geralista. A ele, Miguelinho perguntou. E ele responde: sei, Miguelinho, nisso nunca imaginei. Acho que quando os olhos da gente estão querendo olhar para dentro só, quando a gente não tem dispor para encarar os outros, quando se tem medo das sabedorias, então é mal feito. Então, vejam como que o menino, né? Como que a narração de Guimarães leva a gente a pensar aqui, a trazer sobre comportamentos éticos na nossa profissão, como vamos construindo, né, uma dimensão ética. Daqui a pouco o professor Henrique pode contribuir aí com o conceito de protoprofissionalismo, né, que é o momento em que vocês estão se desenvolvendo profissionalmente, como vocês começam a incorporar dimensões éticas que desenvolverão ao longo de toda a profissão. Mas vocês vão querer saber se Dito entrega ou não o bilhete, né? Então, deixa eu dizer. Tio Terês, no dia seguinte, eu principiei querer entregar à mãe. Não entreguei. Terei coragem só por metade. Mas Miguelinho, credo, que é isso? Quieta. Que você tem? Que foi? Tio Terês, eu não entreguei o bilhete. Não falei nada com mãe. Não falei nada com ninguém. Como aprendemos a fazer as coisas certas? Como sabemos o que é certo e errado? Talvez numa próxima aula eu traga algumas contribuições da psicogênese da infância para mostrar como, e é isso que trata-se, né? Uma criança de 8 anos, como que desde o início da vida nós vamos aprendendo o que é certo, o que é errado, nós vamos aprendendo a fazer coisas certas ou coisas erradas, né? Para hoje, a ideia era realmente apresentar aí o campo da literatura,
porque essa pergunta, né, que eu coloco aqui, tirada do livro da Susan Sontag, que, na verdade, quando ela diz o que fazemos diante da dor dos outros, não é propriamente no campo da medicina. Aqui ela está trabalhando com o campo do jornalismo, né? Porque o jornalismo nos coloca frontalmente diante de tantas as dores, né? Que muitas das vezes acontece um amortecimento do nosso espírito crítico, né? Porque, ao mesmo tempo que ele mostra um gol do Ronaldinho, ele mostra a tragédia do Iraque, a tragédia do Afeganistão, numa velocidade tão estonteante que não dá tempo para a nossa máquina de pensar. Não dá tempo para a nossa máquina de sentir. Há uma espécie de anestesia dos nossos sentimentos, da nossa capacidade de pensamento. Então, o Esquirol vai dizer que nós precisamos construir uma ética para essa era da ciência e da tecnologia. Agora mesmo, na Covid, estamos nós atordoados eticamente, né, em relação à produção do conhecimento e às práticas de saúde. O Esquirol vai dizer: é preciso destacar essa escassez do respeito ou do olhar atento, né? O movimento da atenção não é frequente, mas raro. Na maioria das vezes, tendemos a tratar as pessoas e as coisas automaticamente, segundo normas de condutas assumidas geralmente de forma crítica. Muitos alunos, né? Muitos de vocês nos dizem: professor, quando eu me dei conta, eu estava tendo um comportamento que eu estava vendo num plantão, que eu estava vendo numa sala de aula, e aquele comportamento não era meu, aquilo não passava por um crivo, eu estava assumindo aquele comportamento acriticamente. Mas com esse modo de proceder, as coisas na realidade não se mostram a nós, ou o fazem apenas superficialmente. E então, o que vamos fazer de nós mesmos? Diz o Esquirol aí, defendendo que o respeito nessa era da tecnologia e da ciência tem a ver com o olhar, com o que ele chama de um olhar atento, que nós médicos costumamos chamar de um olhar sensível. Redescobrir o valor da solidariedade, da justiça e do amor continua sendo mais relevante para reverter os excessos individualistas de nossos dias. Não me parece que aqui teremos de inventar nada, somente, não é pouco, darmos conta de que o que mais tem sentido na vida não é o consumo, nem o poder, e sim os laços de estimação, de amizade e de respeito que se dão entre as pessoas. E Esquirol vai dizer que o que acrescenta a atenção, o que a atenção acrescenta ao olhar, até o ponto de transformá-lo tão significativamente, né? O que é que a atenção? Porque o esforço de atenção supõe muito mais que um simples aumento da lente. E eis-nos aqui, enfim, com a pergunta-chave. Porque a atenção dota o olhar de um significado moral. Aliás, minha querida amiga Ana Cecília, na sua tese de mestrado, e também de uma colega da Dutil, vai falar sobre a importância do olhar. E uma das coisas que mais reclamam nossos pacientes é que o médico nem olhou para mim. Ainda até que seja um olhar burocrático, né? Um olhar que não conecta. Nem um olhar que não conecta, muitos médicos estão conseguindo. Uma vez uma cliente me disse para o médico: doutor, eu posso ver pelo menos o branco dos seus dentes? Porque o médico, no computador baixando, nunca tinha levantado a cabeça. Quer dizer, vocês imaginem os olhares. Como se dá, então, concluindo, a articulação entre o respeito e a atenção? Qual a importância do olhar atento para uma sociedade mais harmoniosa e justa? Como definiria esse olhar? Esquirol vai dizer: realmente, sabemos que quando uma pessoa presta maior atenção aos demais e às coisas, costuma comportar-se também de maneira mais respeitosa. Estou lembrando agora, Renata Ximenes, que quando a gente presta mais atenção à vida que aquelas mulheres que estão na nossa frente têm, ou a gente imagina que elas têm, não é? Porque nós não moramos no bairro delas, nós não conhecemos a casa delas, mas pelas características, quando a gente estuda o contexto em que ela vive,
e pela qualidade da narrativa dela diante de nós, a gente pode imaginar, por um olhar atento, né, como vive aquela mulher, como é possível criar um filho naquela circunstância A, B ou C. Aí Esquirol vai dizer, quando temos mais respeito, temos menor proporção de conflitos e de violência social. Um dos caminhos mais eficazes para trabalhar a favor de uma sociedade mais madura e mais humana consiste em elevar o sentido moral das pessoas. Ou seja, é reaprender a olhar, é reaprender a olhar com atenção, é reaprender o olhar atento. Cenas finais. Cenas finais, aparece o médico, algo autobiográfico. O Guimarães usava um fundo de garrafa, ele tinha uma miopia enorme, né? E a mãe de Miguelin, ela tinha uma ideia de que aquela vida que ela estava tendo ali é uma vida muito empobrecida de estética, de alegria, de fruição. E ela achava que a vida se dava depois do Montum. E prometia a Miguelin, que era dos filhos o mais esperto, que Miguelin um dia iria para a cidade grande. Então, vamos ver aí. De repente, lá vinha esse homem a cavalo buscar Miguelin. Eram dois, um senhor de fora, o claro da roupa. Miguelin saudou, pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo, cabem junto. Ele era de óculos, corado, alto, um chapéu diferente mesmo. Deus te abençoe, pequenininho. Como é teu nome? Miguelin. Eu sou irmão do Dito. E seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor. O Ditinho está em glória. É uma das cenas mais esteticamente mais lindas e emocionantes, a narrativa de Dito morrendo de tétano, de cortar o coração. Mas é literatura, né? E vejam como Dito está na alma do Miguelin. O Dito está em glória. O homem esbarrava com o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso como nenhum outro. Redizia, não sabia não, Deus o tenha em sua guarda. Mas o que é que há, Miguelin? Porque Miguelin começa a franzir a testa, né? Miguelin queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele, e por isso que o encarava. Né? Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? É mãe e os meninos, né? Então, muita gente acha que Guimarães, que fora, entre aspas, esse quase cego aí, né? Fez essa alusão no final. Estava a mãe na casa, estava tio Terês, estavam todos. O Cero alto e claro se apeou. O outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas de Miguelin, depois perguntava a ele mesmo. Miguelin, espia daí, quantos dedos da mão você está enxergando? E a glória? Miguelin espremia os olhos, Drelina e Chica riam, Tomezinho, né, os familiares tinham ido se esconder. Esse nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelin. Aí este homem do cavalo coloca, o senhor tirava o óculos e punha em Miguelin com todo o jeito. Olha agora. Miguelin olhou, nem podia acreditar. Tudo era uma claridade. Tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Miguelin era quase cego, né? Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava aqui e ali. Meu Deus, tanta coisa, tudo. E aí o coração de Miguelin batia descompasso. Ele careceu de lá dentro contar a Rosa, Maria Pretinha e a Mãe Tina. O senhor tinha retirado dele os óculos e Miguelin ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. O doutor chegou. Miguelin, você está aprontado? Vai, meu filho. É a luz dos teus olhos, que só Deus teve o poder para te dar. Vai. Fim do ano, a gente puder, faz a viagem também. Em dias todos se encontram. Miguelin olhava mais, era para a mãe. Drelina era bonita, a Chica, Tomezinho. Sorriu para tio Terês. Tio Terês, o senhor parece com o pai. Todos choravam. O pai havia morrido. O doutor limpou a goela, disse, não sei. Quando eu tiro os óculos tão fortes, até meus olhos se enchem d'água. Miguelin entregou para ele os óculos. Outra vez, um soluçozinho veio.
E se vocês forem aí na região, vocês vão encontrar, né, essa cena que pode ser traduzida aí também como Guimarães Rosa indo para a cidade grande, né? Miguelim a caminho da cidade grande com seu médico. Palavras finais. O dito dizia, Miguelim novamente, né, e sua paixão pelo irmão. O dito dizia que o certo era a gente andar sempre brabo de alegre, alegre por dentro, mesmo com tudo de ruim que acontecesse, alegre nas profundas. Podia. Alegre era a gente viver devagarinho, miudinho, não se importando demais com coisa nenhuma. Em homenagem a esse homem, quando esse homem tem, enfim, uma vida brilhante, mas também tem a sua tragédia. Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, era um homem muito supersticioso e achava que quando assumisse, morreria. Ele passa 2 anos para assumir e quando assume, 3 dias depois tem um infarto fulminante e morre aos 59 anos de idade. Se a gente tem, como é o nome, Machado de Assis, né, Henrique, como grande romancista do século XIX, Machado de Assis morre em 1908, ano de nascimento de João Guimarães Rosa, como que simbolicamente passasse o bastão de ser o grande romancista brasileiro de cada século. Ele morre e o nosso grande Carlos Drummond de Andrade escreve um texto para ele que eu vou trazer um fragmento. Pergunta Drummond, assustado com esse homem. João era fabulista, fabuloso, fábula. Ficamos sem saber o que era João e se João existiu, de se pegar. Carlos Drummond de Andrade, 3 dias depois da morte de Guimarães. E ele, o que é que ele diz dele mesmo? Às vezes, quase eu acredito que eu mesmo, João, seja um conto contado por mim. É isso. Ok, gente. Oba. Ok, então, estamos abertos aí para celebrar o nosso encontro. Ô, Álvaro, o Oi. melhor de tudo é ouvir João Guimarães Rosa contado por você, que é uma paixão. Então, você transforma tudo. Não dá para ler o João Guimarães Rosa sem ouvir você, não é, Henrique? A emoção que ele põe em tudo é uma coisa maravilhosa. Obrigado, Ana. Henrique, brinde nosso grupo aí. Bom, gente, Henrique e Ana serão os próximos palestristas. Eu sei que vocês já não aguentam mais, então eu estou providenciando que vocês tenham a oportunidade também de conhecer esses 2 queridos professores. E outros mais. Desculpa, Henrique. então, Okay, obrigado, Álvaro. Eu só tenho a agradecer, gente. Eu não me preparei, claro, né? Foi um convite de supetão, como eu disse bem no começo. Então, o que falo aqui muito rapidamente é reacional, né? Reativo. É uma reflexão a partir, como bem pontuou a Ana, a partir da sensibilidade da escuta, da leitura, em todos os sentidos da leitura real e da leitura interpretada, né? Que Álvaro faz de Guimarães Rosa, e particularmente de Miguelim. Um livro que faz muito tempo que eu li e que agora, ouvido por Álvaro, me impulsiona a ler, né? Mas essa questão da visão, Álvaro toca no final, né, da miopia do Miguelim, né? Um menino que, quer dizer, na verdade, essa miopia o faz enxergar e compreender com a imaginação, né, com a poesia, e que não é distorcida com o clarear da visão, né? Essa visão infantil que acaba, de alguma forma, fornecendo esses horizontes que são muito primitivos, alguns diriam ingênuos, né? Pré-lógicos, anteriores à lógica, né? E talvez até por isso essa ingenuidade, essa primitividade permite a quem a conduz atingir uma certa plenitude, enxergar
então coisas que muitas vezes os adultos não podem mais enxergar. Né? Infância, infans. Né? Infância é uma palavra que vem do latim não fala. O infante como aquele que não fala, aquele a quem não lhe é dado a fala também. Outrem precisam falar pela criança, pelos infantes. Né? E aí o Álvaro traz essa visão do proto-profissionalismo, né? Fazendo a correlação de jovens estudantes de saúde, de medicina, como a maior parte dos que estão aqui, como infantes da profissão. Seriam vocês sem fala? Qual o lugar da fala do estudante? Né? O lugar desse novo, que ainda, talvez, né, provido dessa ingenuidade, dessa espontaneidade, essa visão que ainda não foi moldada, né, por uma lente que outros lhes imporão, né, irão propor para você. Outros, como eu, como Álvaro, como seus professores, né, que vão trazer para vocês uma visão do mundo, não necessariamente uma distorção do mundo. E aí é onde entra o papel da modelagem. Né? O Álvaro provocou essa questão do proto-profissionalismo, né? Que é o desenvolvimento tenre, né? Precoce no sentido de cedo, temprano, né? Não antes do tempo, mas um desenvolvimento que traz esse grupo de atitudes, de comportamentos, de valores, de interações que representa a base do contato, ou do contrato, não só do contato, né, que o profissional em formação, e aí, mas lá na frente, no exercício pleno da profissão, vai ter com a sociedade. Né? Então, esse construto que não é simples, né, um construto que é dinâmico, de muito difícil definição, que tem muitas dimensões, mas que já começou, e começou muito antes de vocês entrarem na faculdade, como típico, né, do desenvolvimento. Né? O desenvolvimento ele é um contínuo, que está sempre em processo de desenvolvimento. Né? Então, e aí eu anotei esse assunto, esse ponto que Álvaro traz mais ao final da questão do significado moral, que a atenção, né, o olhar carrega. Né? Então, o olhar, a miopia de Miguelin, aí, que é um dos pontos, um golpe de Guimarães, né? Dá-se a entender, mas isso vai se desvelando com o passar da novela e que vem se apontar um pouco mais no final. Né? Então, essa questão que Álvaro traz, a consciência moral como dotada dessas duas dimensões. Existe uma dimensão cognitiva, do conhecimento, ao saber fazer. Né? A moral e a consciência da moral, como essa capacidade que o indivíduo tem de agir, né? De refletir, de emitir um juízo de valor, né? Até por poder fazer uso dessa razão, que nos permite, no final das contas, com critério, né, escolher qual é a ação que a gente vai assumir, aquela que a gente quer desenvolver. Isso é absolutamente importante, decisivo na nossa profissão. Mas, no entanto, né, então existe essa outra dimensão, a dimensão do afeto. É uma dimensão que talvez seja aquela que nos impulsiona para tomar essa decisão. Porque eu posso até saber fazer. Eu sei que não devo fazer. Isso está lá nos excessos, o dilema moral que o Álvaro traz. Mas o que me move? O que me incita à ação? Essa, precisamente, pertence ao campo moral. Então, dito de uma outra forma, o saber fazer, ele não é suficiente para o agir moral. É necessário que a gente tenha o querer fazer moral. Né? Então, eu queria sintetizar um pouco essa fala, trazendo isso, né? Esse dever moral, esse dilema que o Miguelin aí tem, não é absoluto, depende de uma série de questões, e veja, bem pontuado pelo Álvaro, a sabedoria do pequeno. O que faz Miguelin diante do dilema? Miguelin, ele consulta suas referências, das mais distintas matizes
personalidades e afetos. E ele sabe, da forma dele, o que colher de cada um desses afetos, né? Essa força do sentimento, melhor, da compreensão dessa energia, né? Desse sentimento, das ações morais que está aí sendo trazida, né? Eu acho que essa questão de que essa visão somente vai ser objeto de assimilação por nós e reflexão se a gente tiver a compreensão de que esse dever, né, emana de um projeto que é mais complexo, que é um projeto de uma vida boa, né, puxando aí para as questões dos filósofos, né? É um projeto desejado, aquilo que a gente quer ter. Isso diz respeito ao plano ético, né? A ética sendo entendida realmente como a busca de que vida eu quero viver, ou que vida vale a pena ser vivida. E aí isso vai nos remeter não a um dever, mas uma aspiração. O final de Miguelin é um pouco isso, a partir da aspiração da sua mãe, né? A mãe aponta, vai, nos encontramos, né? Lá na frente, vai, esse é o teu mundo, você segue. É um texto que remete a muitas acoplagens, né, Álvaro e Ana? E acho que daria pano para muita manga, talvez, olhando e pensando um pouco melhor em alguns outros aspectos, sem sombra de dúvida. Eu fico muito feliz de ter ouvido você refletir sobre ele e queria ficar mais encantado ainda com a fala de Ana. Depois dessa coisa brilhante que ele fala, eu que cheguei aqui por... Não, meu caro, eu não vou fazer essa coisa toda que você fez, não, porque vocês já escutaram. Eu só queria pegar uma frasinha que você diz, entendeu? Que saber fazer não é suficiente para o agir moral. E isso, para mim, tem uma conotação muito grande quando a gente pensa o estudante de medicina. Porque se ensina. E tem esse conflito aí, né, dos professores que têm uma visão dentro de uma moral, de uma ética, e outros, como essa frase que o Álvaro trouxe, né? Faz todas as besteiras aqui que ninguém vai ver porque é o SUS. Isso. E essa é uma discussão que a gente teve já, eu e o Álvaro, várias vezes, né? O quanto a gente consegue passar para os alunos essa outra forma de ver o paciente, de uma forma mais humanística, mais solidária, mais empática, mais tudo. E parece assim, a sensação que eu tenho, quando você pega no primeiro ano, no segundo, ou quando já estão até na residência, passam com a gente, têm uma visão, ficam todos encantados. E depois eles caem no mundo que é completamente diferente. E como é que fica? Porque esse saber fazer, eu interpreto aqui, saber como deveria ser feito. Mas isso não é suficiente para o agir moral. Exato. Porque o mundo mostra que não é, o agir moral não traz uma certa felicidade, sucesso. Pelo contrário, a gente às vezes vê que o agir não moral traz muito mais sucesso. Então, qual é a força que a gente tem? Eu, quando discuto isso com o Álvaro, eu digo assim, eu acho que tem um background aí, um terreno mais fértil. Eu tenho experiência assim, com alguns alunos que eu encontro muito tempo depois e que falam da influência que eu pude ter na vida deles. Mas isso é porque tinha um terreno fértil, não é nós que estamos tão poderosos diante da outra visão que é muito mais poderosa do sucesso. Então, acho que, para mim, a questão do ensino, para a gente que é professor, é esse conflito. Né? Você está num meio em que você passa determinados valores que até acham bonito, acham interessante, e tudo, depois cai em outros valores que parece que seduzem mais. Então, não basta saber esse saber mais humanizado, mais empático, para ter um agir moral. Aí eu acho que é um problema que remete para a sociedade mais ampla.
Qual é a moral que se tem aí? Quando você tem figuras públicas, né, que têm um agir tão absurdo, se você pegar todos esses exemplos das faces, das frases e tudo, desse cara que está aí na presidência, você vê que esse agir é completamente amoral. E como é que a gente, diante desse mundo, vai ter que força a gente tem? Mas nem por isso eu acho que a gente pode desistir, porque algumas pessoas, algumas sementes a gente planta. Mas eu acho que é muito difícil, porque o que a gente planta não está ligado diretamente com esse sucesso que se considera hoje, né? Ah, fulano é um tonto, tem tanta gente de graça. Por que tonto, né? O que é que está por trás desse tonto? É todo o inverso do sucesso. Então, é muito complicado, embora eu acho que assim, a gente continua, né, Álvaro e Henrique, a gente continua batendo nessa tecla. Se 2 ou 3 continuarem, eu acho que a gente já está satisfeito. Mas alguma coisa deve ficar. Em algum momento, como o Miguelim, né? Ele tem aquele conflito, né, entre ser leal ao tio Terês e não fazer uma coisa que ele achava errado. É um conflito, né? E quantos esses alunos de medicina têm de conflito? Eu acho que a gente partilha pouco isso. Aí eu acho, sabe, voltando à questão que seria do ensino, eu acho que um tempo houve a introdução da sociologia médica, da psicologia médica no ensino. Isso foi abandonado, né? Eu não sei como é que continua. Na USP foi abandonado. A antropologia, né? Você conheceu o sujeito a partir do contexto dele. Então, eu acho que falta muito na formação médica essa contribuição, e que eu acho que o Álvaro faz uma coisa muito importante, é trazer literatura. Porque, de uma certa forma, a literatura ela está trazendo, quando o Álvaro fala em representações, as representações é um conceito típico da antropologia. Então, é uma forma indireta de você trazer a sociologia, a antropologia, a sociologia. Quando a gente discutiu aquele conto Servo, né? Quando a gente discute outros contos que tem tudo isso. Então, é a única forma que eu vejo, por isso que eu acho que o Álvaro faz um trabalho super bacana quando traz a literatura para a medicina, que é uma forma de trazer todos esses conceitos para discussão e para uma visão diferente do aluno dentro da medicina. É isso. Diante dessas duas falas dos dois, não tenho muito o que dizer. Tem muita gente se despedindo aqui, gente, porque realmente a gente tinha feito compromisso de terminar sempre aí perto de 13h30, né? Mas eu queria que o Inayan, que nos mandou um poema, ele preferiu fazer a leitura agora no final. Inayan, você está aí ainda? Deixa-me ver. Tá. Você quer ler ou quer que eu leia? Posso Não, ler, sim, deixa ele professor. ler. Posso ler. Oh, é um prazer, Inayan. Claro. Porque... A brisa leve que bate na pele, sinto. Feixes de luz que saem do sol, no meio da tarde me aquecem, estou vivo. A natureza me toca e me faz lembrar que, apesar de todo meu lamentar, existem sutilezas capazes de aflorar sensações que nos dispersam das dores que não cessam, e não param de latejar. A delicadeza costuma guardar a grande riqueza da vida. Apreciar o que apreciar o que nos distrai do cotidiano vulgar é a cura certeira para qualquer grande agonia. Esse texto é do Lucas Remut, um poema, na verdade. Ele é bem curtinho, é bem simples, mas eu quis trazer porque ele casa muito com o que o senhor sempre fala, de atentar-se nos detalhes, de demorar-se nas pequenas coisinhas da vida, né? E ele me tocou muito porque ele fala, na rotina a gente acaba sendo muito atropelado, vai se arrastando, ela acaba consumindo um pouco da gente e a gente entra no automático. E são essas pequenas coisinhas que, particularmente, me fazem me sentir eu mesmo, né? E me fazem me sentir vivo, e por isso que esse texto acabou me tocando. Aí eu quis trazer, porque poderia tocar outra pessoa também. É isso.
E, Nayan, você me permite colocar no nosso grupo de WhatsApp, eu achei lindo. Henrique Com certeza, eu já até botei lá. Ele já colocou, já professor. colocou, ótimo. Numa das primeiras aulas, Henrique, eu fiz uma citação do La Roça Bom Dia, daquele fragmento em que ele diz que é preciso demorar-se nos detalhes, né? Demorar para ver melhor, para escutar melhor. E eu não conheço o Lucas Hermusch, viu? Vou atrás dele. Muito obrigado, Inayan. E essa parte é muito bonita, né? A delicadeza costuma guardar a grande riqueza da vida. Apreciar o que nos distrai do cotidiano vulgar é a cura certeira para qualquer grande agonia. Muito, muito lindo, viu? Acho que muito legal. Você capturou aí uma coisa muito linda para nos doar, né? Deixar todo mundo. Muito obrigado. Esther também concordou aqui, se eu vi. Muito Bom, bonito. gente, oi. Então, eu queria dizer que aguardem aí, estamos negociando agendas com o professor Henrique, professora Ana e mais outros amigos aí, Brasil afora. Então, terminamos então a nossa 9ª aula. Henrique, muito obrigado, sua participação sempre rica. Ana já é da casa praticamente, sempre instigante aqui. Aqui também, Henrique, tem os 3 pós-graduandos que estão nos ajudando aqui, a Renata Ximenes, a Isabel Ferraz, que foi sua aluna, e o João Vitor, que não está, porque daqui a 40 minutos ele vai fazer a qualificação de doutorado dele, e eu tenho que estar na banca. Então, bom almoço para todos. Obrigado. Muito obrigado, Ana. Boa Renata. tarde. Tchau, professora Depois Ana. Prazer, professor. Tchau. Tudo de Tchau, bom. Depois a gente retoma aí a discussão da participação de vocês. Tá bom. Tchau, Beijo, Ana. obrigada. Beijo, Álvaro. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde.